Olá, minha gente, eu sou a Nani e hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu fiquei sem teto. Isso mesmo, gente, eu já perdi minha casa numa enchente que deu em Alagoas no ano 2010. E todos os fatos que eu vou contar pra vocês hoje aconteceu nessa cidade chamada Branquinha. Olha aí, gente, a minha cidade, a cidade onde eu me criei. Uhul! É uma cidade bem pequenininha, mas o povo é muito hospitaleiro. Se você não conhece, vai conhecer essa cidade. Eu tenho certeza que pelo menos um convite para você tomar um cafezinho ou comer um prato de cuscuz na casa de alguém, você vai receber. Bem-vindos à Branquinha. Ela fica no interior de Alagoas. Um minutinho para aula de geografia. Existem dois rios na cidade, o Rio Mundaú e o Rio Branca. Por isso que o nome da cidade é Branquinha, justamente por conta desse rio. E essa parte que vocês estão vendo é o trevo da cidade, sim, é a entrada principal. Bem-vindos à Branquinha. Todo ano, na época de chuva, por volta do mês 6 ao mês 7, tinha algumas pessoas que moravam na parte mais baixa da cidade. Essas pessoas tinham que botar suas trouxinhas na cabeça e deixar suas casas, porque o nível da água subia tanto que invadia as casas. Mas também tinha gente que construía as casas praticamente dentro do rio. A minha casa mesmo era bem na beira do rio. O quintal da minha casa, na verdade, era o rio. Dia de domingo, assim, quando eu não tinha nada para fazer, lá ia eu pegar minha varinha e pescar piaba. De noite, voltava eu para casa, com a bolsinha cheia de piaba e painho assava pra gente comer com cuscuz. Ô, saudade dessa época. Eu lembro, o tempo de chuva, era aquela água barrenta e eu e um monte de criança mergulhando dentro do rio. Era a gente nadando de um lado e os cocô descendo do outro lado. Mas a gente não tava nem aí, porque a gente queria mesmo era diversão. Eu lembro que aquele rio era a atração principal da cidade nessa época. Depois só se via um monte de menino com barriga d'água e as mães fingindo que não sabiam o motivo. Mas era só no postinho pedir remédio para verme que matava era tudo. Enfim, naquele dia, dia 18 de junho de 2010, eu lembro como se fosse hoje, eu vivi a pior tragédia da minha cidade. Todo ano dava cheia, como eu falei para vocês. Se você não conhece essa palavra, já anota aí. No vocabulário nordestino, cheia é igual a enchente, e todo ano dava. Mas, depois de algumas horas, as águas voltavam ao normal. Então, lá vai eu, iludida com o painho, olhar a água subir. O centro da cidade era a parte mais baixa da cidade, então toda vez que dava cheia, era a parte que era mais atingida. E todo mundo corria para o centro da cidade para olhar o nível da água subir. Então lá vai eu com o painho, achando que quando eu voltasse, eu ia dormir, no outro dia ia estar tudo normal. Sabe de nada, inocente. Naquele dia estava começando o pior dia da minha vida. E naquela noite, eu e o pai foi dormir achando que no outro dia estaria tudo bem. Na verdade, só deu tempo a gente tirar alguns cochilos. Minutos depois, a gente acordou. Com o maior barulho, a cidade inteira estava no caos. Quando eu abri a porta da minha casa, parecia que eu estava vivendo um filme de terror. Na verdade, eu pensei que eu estava tendo era pesadelo. Mas depois de alguns segundos, caiu a ficha que eu estava vivendo a maior enchente já vista no estado de Alagoas. Quando eu abri a porta da minha casa, era cachorro correndo para um lado, era menino correndo por outro, era gritaria de criança, era um monte de idosos passando mal, desmaiando aqui, desmaiando ali, era gente ligando para os parentes, era gente correndo com trouxa na cabeça, com móvel na cabeça. Então, gente, eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu faço? Tive uma ideia, vou ajudar o próximo. Você deve estar pensando, como que você ajudou o próximo? Graças a Deus, naquele dia, eu abasteci a geladeira da minha casa, isso mesmo, as garrafas PET estavam tudo cheia. Então foi isso que eu fiz, fui ajudar o povo dando água, era gente passando mal, gente pedindo garapa, gente desmaiando, e eu taco água no povo. Graças a Deus, a garrafa PET ajudou bastante, viu? Depois que eu dei água para as pessoas que estavam precisando, eu corri para a rua para ver o que mais eu poderia fazer. Eu lembro que eu ainda entrei na casa de uma vizinha e ajudei ela a salvar os documentos da casa dela. Oh, meu Deus, ela quase se afoga, mas os documentos ela salvou. Enfim, minha gente, eu me deparei com uma cena que foi a que mais marcou esse dia. Eu lembro que tinha uma trepada no telhado de uma casa, tirou a camisa e estava pedindo socorro. De longe eu só via aquela pessoa lá e aquela roupa balançando. Oh, minha gente, aquilo partiu meu coração. Eu não sabia o que fazer, mas depois soube que essa pessoa se salvou. Graças a Deus. E o pior, além de ser os gritos de desespero do povo, era você ouvir o barulho das casas caindo. Cada barulho que eu ouvia era uma dor no meu peito. Parecia que estava matando um pedaço de mim. Oh, meu Deus. E meu pai, com fé, achando que a água nunca ia atingir nossa casa, porque a gente morava numa parte mais alta da cidade. Ele tem uma fé tão grande, eu queria ter um terço da fé que pai tem. Mas, enfim, vocês vão entender mais na frente o porquê. Eu estava tentando bolar uma estratégia para tirar meu pai dentro de casa, porque ele não queria sair. Estava para dentro de casa e pai estava lá, bem pleno, olhando o nível da água subir pela janela da cozinha. E eu ia para a rua, estava a maior escuridão e a maior gritaria. Então foi aí que eu comecei a desesperar. Lembrando que há 10 anos atrás eu só tinha 16 anos de idade. Então eu não sabia o que fazer. Eu começava a me tremer, começava a ficar nervosa. E eu, pai, por favor, vamos sair daqui. E o meu pai pleno, com a maior fé do mundo. Minha filha, a água não vai invadir nossa casa. E eu desesperada, pai, por favor. E eu não conseguia convencer o meu pai. E cada vez que eu corria para a janela da cozinha, mais eu via a água se aproximando. O nível da água subiu muito rápido. E aquele barulho da água
Na verdade não é assim, só que eu não sei imitar, mas era um barulho muito forte de água, parecia barulho de cachoeira. Então eu comecei a ficar nervosa, foi aí que eu tive a brilhante ideia. Eu peguei um saco de nalho, pus esse ursinho eu ganhei de manhã, eu não tenho mãe. Então, para chamar a atenção do meu pai, eu comecei a fazer o drama. Pus esse ursinho dentro do saco de nalho, uma bíblia, e comecei a chorar. Se o senhor... Eu sou filha caçula de painho com manhinha. E esse urso eu ganhei de manhã antes dela falecer. Inclusive, eu dei o nome dele de Naninho. Então, eu pensei, vou apelar, vou partir pro lado do drama. Peguei o urso dentro de um saco de nalho e pus minha bíblia. Eu pensei, se eu morrer, pelo menos a palavra do Senhor vai comigo. Mas, na verdade, a palavra do Senhor tem que estar dentro do nosso coração, né? E eu comecei a chorar, comecei a apelar pelo drama. Pai, por favor, se o Senhor não for, eu vou sozinha. Mas, na verdade, na minha mente eu tava pensando, se o Senhor morrer, vai morrer nós dois. Mas, graças a Deus, nós dois sobreviveu. Eu tô aqui hoje contando pra vocês, né? Foi aí que Pai ficou com muita dó de mim, porque eu já estava chorando muito, já estava quase soluçando. E ele pensou, então vamos embora. E aí tem um meu cachorro chamado Beethoven, que eu queria botar ele dentro do saco. Mas eu pensei, vai ser um peso a mais. Cachorro sabe nadar, então vai andando, Beethoven. E aí, nós saímos dentro de casa e foi para a parte mais alta da cidade, que é a entrada principal. Então, partimos para a entrada principal da cidade, minha gente. Eu, Painho e Beethoven. E eu com o saco nas costas, parecia a véia do saco. Eu lembro também que eu joguei um celular bem velhinho dentro do saco. Era um celular modelo bem antigo da Nokia, nem era digital. Era tão velho que, coitado, quando caía no chão, se partia em 4 bandas. E o saco também ajudou muito, porque foi em cima dele que eu fiquei deitada a noite toda até amanhecer o dia. Quando a gente chegou na entrada principal da cidade em busca de refúgio, foi aí que eu me dei conta que a situação estava feia. Era tanta gente, eu vi uma mulher com um monte de criança forrando um lençol no chão. E as crianças com fome, tinha uma que estava comendo bolacha de água e sal. Eu fiquei com muita dó. Foi aí que me dei conta que tinha gente, mas muita gente na situação muito pior que a minha. E sem contar que muita gente não podia ter contato com os parentes, porque muitas operadoras pararam de funcionar. Como foi uma semana muito chuvosa e caiu muito poste na cidade, a cidade inteira estava escura. Então a gente estava sem contato com os vizinhos, com os parentes, enfim. Foi um dia muito tenso. Quando amanheceu o dia, todo mundo começou a pegar o seu rumo. Então eu e o Painho decidimos voltar para casa. Mas no meio do caminho, a gente achou o homem que trouxe a pior notícia. Ele falou, seu Antônio, o nome de Painho Antônio, eu tenho notícia não muito boa para lhe dar. A sua casinha acabou de desabar. Naquele momento eu olhei para Painho e ele aparentava ser a pessoa mais calma e mais plena da face da terra. Mas é claro que no fundo ele estava muito preocupado, ele só queria me tranquilizar. Porque eu sei que o bichinho ralou para comprar aquela casinha, viu? Oh, meu Deus, foram muitos dinheiro da aposentadoria guardado, viu? Oh, meu Deus. Mas enfim, eu fiquei logo desesperada, eu comecei a chorar. Eu lembrei logo das minhas caçolas, que estava tudo estendida no varal. Lembrei das roupinhas que eu tinha comprado no meio da feira e nem tinha chegado a usar. Lembrei também das minhas piabas que eu tinha deixado tudo em cima do fogão. E a minha geladeira, que estava com um monte de pedaço de manga, já com sal, tinha guardado para comer no outro dia de manhã. Ai, meu Deus, naquele momento eu fiquei apavorada, eu comecei a lembrar, porque eu pensava que eu chegava em casa e ia dormir, mas não, na verdade eu fiquei chorando. Chegou a parte mais forte da história, minha gente. Naquele momento, por alguns minutos, eu consegui sentir na pele como que o morador de rua se sente, sem um lugar fixo para almoçar, para tomar banho, para repousar e principalmente para dormir. É claro que a gente tem muitos amigos, mas na verdade eu queria mesmo era a minha casinha inteira. Enfim, dito e feito, quando eu cheguei em casa, a cozinha toda tinha sido desmoronada, estava dentro da lama. O fogão, mesa, geladeira, tudo dentro da lama. E o que tinha ficado em pé estava toda rachada a casa. Enfim, a Defesa Civil não deixou mais a gente morar dentro daquela casa. Quando eu fui para a rua olhar como que estava a situação dos meus vizinhos, era assim que minha rua se encontrava. Essa imagem é muito forte, eu peguei no Google. Olha só, gente, as casas dos meus vizinhos estavam completamente cheias de lama, tinha móvel até em cima do telhado. E foi triste, gente. Muita gente chorou ao ver aquela situação. Ainda bem que os moradores se reuniram e um ajudava o outro a tirar um entulho dentro das suas casas. Eu lembro que no meio da rua tinha muito galho de árvore, muita geladeira, fogão, enfim, estava um desastre. Então, no primeiro dia após enchente, ninguém podia ir no centro da cidade, até porque o nível da lama ainda estava muito alto. Enfim, quando a gente conseguiu chegar no centro da cidade, a minha reação foi a mesma desse menino. Eu fiquei perplexa. Eu fiquei espantada. Eu fiquei assim, gente, sem saber o que falar. A reação foi essa. Essa parte onde vocês estão vendo é onde tinha a maior praça da cidade, onde tinha várias escolas, lanchonete, enfim, era a parte mais movimentada.
E no lugar dessa movimentação toda, da boniteza da cidade que era o centro, ficou somente esse monte de entulho. É triste, imagina ver essa cena pessoalmente. Minha gente, a imagem que vocês vão ver agora é de partir o coração. Desculpa a minha emoção, que eu tô sentindo a mesma sensação que eu senti naquele dia. Olha só, o que era o centro da cidade tornou-se apenas um vão cheio de entulho. Bem onde essa mulher está, era uma praça onde vários passarinhos cantavam. E naquele dia, apenas um vento frio trazia consigo a realidade de que o centro da nossa cidade havia sido destruído pelaquela enchente. Nesse primeiro andar, bem aqui, ó, tinha uma ponte enorme que dava acesso para o outro lado do rio. E os moradores que moravam na zona rural atravessavam essa ponte para poder chegar na cidade. E até essa ponte, a força da água arrastou, para vocês terem noção do tanto que foi forte essa enchente. Eu lembro que as pessoas que queriam atravessar o rio tinham que usar uma canoa. Os moradores improvisaram, colocaram uma corda de uma ponta do rio para outra ponta. E era com essa canoa que eles atravessavam, segurado na corda. Para vocês terem uma ideia, minha gente, da força da água, era tão forte que saiu arrastando tudo que tinha pela frente. Era casa, era gente, era carro, era prédio, árvore, tudo. Para vocês terem uma ideia, olha só a estação de trem da nossa cidade, como que era antes da enchente. E olha o que sobrou depois. Sim, minha gente, a correnteza foi tão grande que até a linha de trem ela conseguiu tirar do lugar. Teve gente que só se salvou porque teve que sair do jeito que estava, só saiu com a roupa do couro. E teve gente que voltou para salvar alguma coisa, infelizmente não conseguiu sobreviver, perdeu a própria vida. Enfim, minha gente, o nível da água subiu muito rápido mesmo. Por isso que teve muita gente que não conseguiu salvar nada. Infelizmente perdeu a casa com tudo que tinha dentro. Essa aqui também é uma das pontes que foi arrastada pela enchente, mais conhecida como Pinguela. O nome é engraçado, mas esse é o nome dela. Eu lembro que eu morria de medo de passar por essa ponte. Eu só passava quando realmente não tinha como arrodear, porque além de ser de madeira improvisada, ela ainda balançava, gente. Então eu passava correndo, mas numa carreira tão grande que quando você imaginava que eu tinha colocado o pé na ponte, eu já estava do outro lado. Mas enfim, graças a Deus, a prefeita já mandou fazer outra ponte e agora tem uma ponte bem grande de cimento. Sim, gente, a prefeita na época ela foi uma guerreira. Fiquei sabendo que ela ficou várias horas em cima de uma laje, quase era arrastada pela enchente. Depois, ela foi até falar com o presidente da época para poder construir novas casas, para assim trazer a esperança para os moradores que perderam tudo. Em nenhum momento a gente se sentiu desamparado, porque a gente tinha muito apoio de todo mundo, das pessoas da igreja, também do governo. Claro, minha gente, chegava doações toda semana, chegavam carretas carregadas de água, de alimentos, cesta básica, calçado, roupa. O que vocês imaginar, a gente recebia doações. Era tipo isso, tinha fila para tudo. E eu lembro que um dia, minha gente, eu estava indo para o centro da cidade com o painho e o homem parou um carro do meu lado. Falou, menina, vem cá, você tem quantas irmãs? E o carro estava cheio, minha gente. Mas era tanto kit legal, então eu pensei, é para ganhar doação. Na hora do impulso eu falei, tenho 4, então eu ganhei 4 kits de tudo. 4 absorventes, 4 toalhas de rosto, 4 toalhas de banho, 4 shampoo, 4 sabonete íntimo, tudo, minha gente. Eu voltei para casa feliz da vida com aquele monte de kit. É claro que minha consciência pesa até hoje. Pai perguntou, o que é isso, menino? Que tanta coisa que tu ganhou? Eu falei, pai, foi o homem que me deu. Nunca tive coragem de contar a verdade, porque senão o pai ia bater em mim. Mas enfim, ele tá sabendo hoje. Desculpa, pai, não foi minha intenção, não me julguem por isso. Todos os dias apareciam inúmeros carros como esse de pessoas fazendo doações. E eu, claro, não podia saber que tinha um carro ali parado doando coisa que eu corria pra cima. Se brincar, eu tô até aqui no meio. Com o passar do tempo, eu tive que doar o Beethoven, porque como o pai ficou se alimentando apenas de marmita que um irmão da igreja doava, não sobrava comida para o Beethoven. E a gente não tava com muita grana para comprar ração. E também sem contar que o movimento na cidade ficou muito grande. Todos os dias eram centenas de carros, moto, pessoas para lá e para cá, e o Beethoven solto ia acabar sendo atropelado. E claro, gente, eu tinha dó de prender o bichinho. Então o irmão da igreja que morava no sítio precisava muito de um cachorro e a gente doou o Beethoven. Dias depois eu fiquei sabendo que ele doou o Beethoven para outra pessoa. Enfim, nunca mais eu tive notícias dele. Saudades, Beethoven. Gente, essa foi uma parte da minha história que muitos de vocês não conhecem. Mas enfim, quem vivenciou esse dia sabe que tudo que eu relatei é real, embora cada um teve uma experiência diferente.
Antes de ir para a próxima foto, eu tenho que contar algo muito importante para vocês. Quando eu fiquei sabendo que minha casa tinha caído, eu fiquei sabendo também que o meu ex-namorado na época tinha descido na enchente. Então eu fiquei muito triste, gente, porque querendo ou não, lá no fundo ainda tinha um sentimento por ele. Então eu pensei, pronto, agora deu. Além de perder a minha casa, eu perdi um menino que tinha chance futuramente de ser meu marido. Fiquei muito triste, até porque eu gostava muito dele, da família dele também. Mas graças a Deus, no outro dia eu descobri que ele sobreviveu. Sim, gente, a correnteza conseguiu arrastar ele, mas ele nada muito bem, então ele conseguiu sobreviver. E hoje, adivinhem só, parará, hoje ele é meu marido. Casei. Era pra ser meu, não tem como. Enfim, gente, olha só a minha casinha. Esse era o meu sofazinho, gente. Agora é uma oficina, porque pai vendeu o terreno. Ai, mas eu amava, gente, morar nessa casa. Eu adorava essa rua, tinha muitas amigas. Vou tentar resumir ao máximo, porque a história tá ficando muito longa. Eu e Painho ficou morando um tempo no barraquinho do lado da nossa casa, bem aqui do lado. A nossa casa era praticamente uma chácara. Tinha de tudo, pé de manga, bananeira, caju, pitomba, cajá, bastante pé de laranja. Muita coisa que vocês imaginar tinha. Então o pai fez o puxadinho do lado da nossa casa e foi lá que a gente ficou dormindo por um tempo. E graças a uma família muito abençoada da igreja, essa família ficou ajudando a gente, dando nosso almoço e a nossa janta. Eu tenho um carinho muito grande por essa família. Até hoje eu tenho um sentimento eterno de gratidão por essa família. Pensa uma família abençoada. Enfim, gente, graças a Deus, deixaram uma Kombi velha bem na porta da nossa casa. Para você que está se perguntando o que é Kombi, é a mesma coisa que perua. Essa Kombi foi arrastada pela enchente, então trouxeram, deixaram bem na porta da nossa casa. Foi coisa de Deus, porque todo mundo que passava na nossa porta para olhar a situação dessa Kombi, acabava entrando em nossa casa e via a nossa situação, ficava com dó e sempre nos ajudava. Olha só como Deus é perfeito. E você aí pensando que não tem como piorar? Piora sim, minha gente. Nós ficamos 2 anos morando nessas cabanas. Cabana de lona. Pensa numa cabana quente. Quando a gente entrava lá dentro, que fechava o zíper, parecia que a gente estava entrando era numa panela de pressão. Ai, quando ventava e chovia, a gente ficava tudo lá dentro, encolhidinho e orando para o vento não levar nossas cabanas. Olha só. Eu lembro que eram 90 famílias que moravam dentro dessas cabanas. Era pequenininha, cabia pouca coisa e o colchão. Aí não podia cozinhar lá dentro, porque tinha grande risco de incêndio. Eu lembro que a prefeitura que entregava café da manhã, almoço e janta todos os dias. A parte boa era isso. Era comida de graça e já quentinha. A gente ficou morando 2 anos, era enquanto construía as nossas casas. Vocês lembram que lá no início eu falei que pai é um homem de muita fé? Pois bem, vocês vão saber agora o porquê. Quando começaram a construir as casas, fizeram as casas todas no morro, numa parte bem mais alta da cidade. E quando estava em construção, qualquer pessoa podia olhar como é que estavam as construções, como é que estava o andamento das obras. Pai foi olhar. E quando ele foi olhar, a casa ainda nem estava pronta. Ele olhou para uma casa de esquina e falou, em nome de Jesus eu profetizo que essa casa vai ser minha. Pois bem, anos depois, no dia da entrega das chaves, adivinha qual foi a casa sorteada para ser de Painho? Tcharam! Justamente essa casa aqui, a casa de esquina que ele havia profetizado. Isso é fé ou não é, minha gente? E foi lá onde eu morei com ele até eu me casar. Foi assim que ficaram as casas, gente, no dia da entrega. É claro que hoje, 10 anos depois, está tudo diferente, todo mundo reformou, pintou, construiu muros, mas era assim que estava. Muito bonitinha, né? Vejam que evolução, de uma barraca de lona para uma casa assim, gente. Enfim, minha gente, chegou ao final. Tudo que eu relatei aqui é real, tá? Foi a minha experiência. Claro que eu quis trazer para você de uma forma bem descontraída, de um jeito leve, tá? Mas claro que viver isso não foi nada legal, não foi nada engraçado. Se vocês tiverem dúvida se realmente foi real ou não, é só pesquisar na internet a enchente que aconteceu em Alagoas no ano 2010, que vocês vão achar muita foto, tá? Então, minha gente, vou deixar aqui as minhas redes sociais. Eu também tenho um canal que tô começando agora, se chama Docinando. E vai lá, gente, se inscreve, me dá uma forcinha. Tô começando agora, mas eu garanto que tem muita coisa legal. E se você quer ver eu contando mais histórias parecidas como essa, continua me seguindo, tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Pode ter certeza, minha gente, que por mais que pareça engraçado, tudo que eu relatei foi coisa real que eu vivi na pele, tá? Eu superei, mas foi difícil, foi tenso. Enfim, fique com Deus, meus amores.